Olá, alunos do curso de Cálculo 2 do CAP. Começamos agora a nossa quinta aula com mais uma técnica de integração. Dessa vez, nós vamos estudar integrais impróprias. Essa aula também vai ser dividida em dois vídeos, em duas partes, para que o comprimento não fique muito grande. O teorema fundamental do cálculo, que nós vimos lá no cálculo 1 e revimos agora no começo do nosso curso, nos ensina a calcular integrais definidas como essa aqui. Essa integral ela é a integral de uma função contínua, segundo o teorema fundamental do cálculo, em um intervalo fechado da forma AB. Nós podemos, a partir disso, fazer duas perguntas. Mas e se o meu intervalo não for finito? Ou seja, e se eu quiser calcular uma integral que seja da seguinte forma, por exemplo, de 1a até mais infinito de uma função? Eu posso fazer isso? Ou então, de menos infinito até b, por exemplo, então, ou a integral de menos infinito até um número b de f de x dx, ou então até a integral de menos infinito a infinito de f de x dx. Isso é possível? E outra coisa, e se a função apresentar uma descontinuidade infinita? Ou seja, se a função for tal que o gráfico dela apresentar uma assíntota vertical. Por exemplo, se a gente faz um desenho aqui, muito mal feito, inclusive, de uma função. Aqui, vamos desenhar os eixos. Desenhar o gráfico dessa função. Vamos supor que eu tenho uma função cujo gráfico seja assim. E ela não está definida aqui nesse ponto x0 aqui. Vamos supor que essa reta aqui seja uma assíntota vertical. Então, essa função não é contínua em x0. Mas e se eu quiser, por exemplo, calcular a integral de, por exemplo, de a até b dessa função? Eu posso calcular a integral de a até b dessa função? Mesmo ela apresentando uma descontinuidade aqui, dentro do intervalo AB? Pelo teorema fundamental do cálculo, nós não podíamos. Mas nós vamos ver que, na verdade, é possível calcular tanto integrais como essas primeiras aqui, daqui de cima, quanto integrais desse tipo. Essas integrais aqui, com intervalos infinitos, são aquelas que nós chamamos de tipo 1, e essas aqui com esse tipo de descontinuidade são chamadas de tipo 2. E todas essas integrais são chamadas de integrais impróprias. Então, vamos considerar, por exemplo, a função f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, nós estamos com a função f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, temos o desenho do gráfico aqui, de um pedaço do gráfico, na verdade, né, do pedaço com x positivo. E vamos supor que eu quero calcular a área abaixo do gráfico à direita da reta x é igual a 1. Então, eu quero calcular toda essa área aqui, daqui para frente, do 1 para frente, do 1 até mais infinito. É uma região que ela não é limitada. Percebem que essa região abaixo do gráfico, muito embora ela fique bem pequenininha, ela se estende infinitamente, porque o gráfico da função se estende infinitamente aqui. Então, será que essa área ela é infinita? Então, para determinar isso, primeiro vamos fixar um t aqui no eixo x que seja maior que 1. E eu vou calcular a área da região compreendida entre o gráfico e as retas x igual a 1, x igual a t. Esse pedacinho aqui é limitado, nós sabemos calcular essa área. Então, para cada t, eu vou definir a área a de t, que vai ser a área de 1 até t. Nós sabemos que isso é a integral definida de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx, certo? 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2 dx. Calculando essa integral aí, então eu vou somar menos 2 mais 1 é menos 1. Então, isso vai ficar menos x elevado a menos 1. Pelo teorema fundamental do cálculo,
avaliado em 1 e t. A hora que eu avalio em t, vai ficar menos t elevado a menos 1, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Menos 1 elevado a menos 1. Quanto menos, né? Isso aqui, t elevado a menos 1 é 1 sobre t. 1 elevado... aqui tem um errinho de... não está bem feito aqui. Aqui deveria ser menos 1 elevado a menos 1. Pronto. Isso aqui vai dar 1, menos 1, na verdade, com menos mais. Então, aqui é... aqui faltou um menos, né? Menos t elevado a menos 1 menos 1 sobre t. Então, fica menos 1 sobre t mais 1. Percebam que essa área aqui, A de t, isso é menor que 1 para todo t. Percebam, porque para cada t que eu dei aqui, vai ficar 1 menos 1 sobre t. Então, por exemplo, se eu der o valor de t igual a 2, vai ficar 1 menos meio é meio. Então, se o meu t vale 2, essa área aqui seria meio. E assim por diante. Tudo bem? Muito bem. Mas agora eu quero calcular essa área de 1 até o infinito. Então, basta eu calcular essa área aqui, que eu já calculei, quando t vai para infinito. Então, a minha área total seria ver quanto que vai valer essa área quando t vai para o infinito. Então, seria calcular o limite de t tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre t. Só que esse limite aqui, quando t vai para mais infinito, isso aqui é 0, então esse limite aqui é 1. Então, significa que a minha área de 1 até mais infinito, aqui abaixo do gráfico 1 sobre x ao quadrado, essa área vale 1. Muito bem. Então, a gente pode dizer que a integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx, nada mais é que o limite de t tendendo a mais infinito da integral de 1 até t de 1 sobre x2 dx. E isso aqui vale 1. Bom, esse exemplo ele vai motivar a definição para a integral imprópria do tipo 1, que são aquelas com intervalos infinitos. A definição diz o seguinte: se a integral de a até t da minha função f existir para cada número t maior ou igual a, então se essa integral definida aqui existir para todo t, então a integral de a até mais infinito vai ser o limite de t tendendo a infinito da integral de a até t de f de x dx. Então, desde que esse limite exista. Então, aqui nós vamos ter dois passos. O primeiro passo é calcular essa integral definida de a até t, e o segundo passo é calcular o limite do resultado quando t tende ao infinito, que foi exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior. Então, nós calculamos primeiro a integral de 1 até t, no exemplo anterior, e depois nós fizemos t ir para o infinito. Isso quando eu quero calcular a integral de a até mais infinito. Mas e se eu quiser calcular a integral de menos infinito até um número b? A definição é muito parecida. Então, se a integral de t até b existir, aqui tem um outro errinho, ó. Para cada número t menor ou igual a b, tem um errinho aqui, pessoal. Aqui é b, não é a, é b. Se essa integral existe para cada número t menor ou igual a b, então a integral de menos infinito até b é o limite, aqui tem outro errinho, de t tendendo a menos infinito, cuidado, de t até b de f de x dx. Então, a definição aqui se estende de maneira natural, igual àquela que foi feita anteriormente. Então, se eu quero calcular a integral de menos infinito até b, eu calculo a integral de t até b, e depois eu jogo esse t para menos infinito no limite. E aí, se esse limite existir, eu vou ter a integral de menos infinito até b. Percebam que, como essas integrais são limites, elas podem existir ou não. Quando o limite existir, significa que a minha integral vai convergir, seja ela uma integral de alguma coisa até mais infinito,
ou de menos infinito até alguma coisa, certo? Se o limite existe, a integral converge. E se o limite não existir, isso significa que a minha integral é divergente. Então, essas integrais elas são chamadas de convergentes ou divergentes, dependendo da existência ou não do limite. E mais ainda, se a integral de a até mais infinito existir e de menos infinito até a também existir, ou seja, se essas duas integrais forem convergentes, então eu posso calcular a integral de menos infinito até infinito. Porque eu calculo de menos infinito até a, essa eu sei que existe, vai dar um número, sei calcular pela definição. Essa aqui também vai existir, vai ser um número, sei calcular pela definição. Então, eu calculo cada uma dessas separadamente e depois somo. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é determinar se a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx converge. A gente viu que 1 sobre x ao quadrado convergia. Vamos ver se essa converge ou diverge. Muito bem. Então, pela definição, isso aqui é o limite de t. Como eu estou indo de 1 a mais infinito, então é t tendendo a mais infinito da integral de 1 sobre t de 1 sobre x dx. Então, isso aqui é o limite de t tendendo a infinito. Como é mais infinito, não preciso colocar o mais. Primitiva de 1 sobre x é ln, eu vou calcular esse limite, ln avaliado de 1 até... Ops, ln do que, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Ln do módulo de x avaliado de 1 até t. Então, eu preciso primeiro calcular, avaliar a minha integral, para depois calcular o limite. Isso aqui, então, vai ser limite de t tendendo a mais infinito de ln de t menos ln de 1, certo? Só que ln de 1 é zero. Ln de 1 é zero. Então, isso aqui é só o limite de t tendendo a mais infinito de ln de t. E esse limite não existe, ele é mais infinito. Se nós lembrarmos do gráfico da função ln, o gráfico da função ln faz assim. E aqui é justamente quando x é igual a 1, por isso que ln de 1 é zero, certo? Então, aqui está o gráfico da função y é igual a ln de x. Então, quando x vai para o infinito, isso aqui continua a crescer, crescer, crescer para sempre, então é mais infinito. Então, essa integral, ela é divergente. Esse limite não existe. Muito bem. Vamos calcular agora a integral de menos infinito até zero de x vezes exponencial de x dx. Pela definição, eu quero calcular aqui a integral de menos infinito até alguma coisa. Então, é o limite de t tendendo a menos infinito da integral de t até zero x exponencial de x dx, certo? Então, o primeiro passo é calcular essa integral definida e o segundo passo é calcular o limite do resultado. Tudo bem? Eu vou fazer separadamente. Então, primeiro eu vou calcular. Então, vamos calcular primeiro essa integral aqui. Depois eu calculo o limite, tudo bem? Essa integral aqui é um clássico e nós vamos fazer ela por partes. Por partes, eu vou chamar u de x, então significa que du é igual a dx, e eu vou chamar de dv exponencial de x dx. Se eu integro dos dois lados, significa que v, a integral da exponencial, é a própria exponencial. Então, v é igual a exponencial de x. Então, tenho a receitinha aqui da minha integral por partes, e essa integral aqui, eu tenho preguiça, vou colocar um asterisco aqui, vou continuar ela aqui embaixo. Integral por partes é o v,
menos integral de v du. O v é x exponencial de x, só que eu estou na integral definida, né? Então, eu tenho que avaliar de t até zero, menos a integral, estou com a integral definida, de t até zero. Então, é o v menos integral de v du. v du é exponencial de x dx. Então, vamos calcular aqui. Então, quando eu aplico no zero, então fica zero vezes qualquer coisa, zero, menos, porque eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, né, para avaliar, avaliado em t. Então, fica menos t exponencial de t. Menos, aqui eu vou calcular a integral da exponencial de x, é exponencial de x avaliado de t até zero. Isso aqui, então, é menos t exponencial de t, menos exponencial de zero é 1, menos exponencial de t. Então, aplicando as distributivas dos sinais, isso é menos t exponencial de t, menos 1, mais exponencial de t. Tudo bem? Então, mais exponencial de t. Muito bem. Eu preciso agora calcular o limite. Então, precisamos calcular o limite. Ops, eu falo limite e escrevo integral, né? Tô doido hoje. Eu preciso calcular o limite, qual que era mesmo que nós precisávamos calcular? O limite de t tendendo a menos infinito. Então, agora eu preciso calcular o limite de t tendendo a menos infinito daquela integral. Só que aquela integral nós vimos que é menos t exponencial de t menos 1 mais exponencial de t. Só para lembrar o gráfico da exponencial aqui, o gráfico da exponencial é alguma coisa assim, né? E aqui vai ficando cada vez mais próximo. Então, perceba que o exponencial, quando t vai para menos infinito, isso aqui está indo para zero. Isso é constante, não nos afeta. Então, nós precisamos descobrir quanto que é o limite de t tendendo a menos infinito de t exponencial de t. Eu vou calcular esse limite separadinho aqui. Então, eu quero calcular o limite de t tendendo a menos infinito de t exponencial de t. O sinal de menos não faz diferença. Isso aqui é a mesma coisa que calcular o limite de t tendendo a menos infinito de t exponencial de menos t. O que eu fiz aqui? Eu joguei esse exponencial para baixo e coloquei um sinal de menos no expoente. Porque lembrem que 1 sobre exponencial de menos t é exponencial de menos t, que é exponencial de t. Tudo bem? Foi isso que eu fiz, uma manipulação. Por que eu fiz isso? Quando a exponencial, quando t vai para menos infinito, menos t vai para mais infinito. Então, eu vou ficar com exponencial de infinito. Isso é infinito. E quando t vai para infinito, t vai para infinito. Na verdade, acho que seria até melhor colocar esse menos aqui, que aí vai ficar menos com menos infinito, mais infinito. Então, eu vou ficar com mais infinito aqui em cima, mais infinito aqui embaixo. Essa é uma das indeterminações de L'Hopital. Então, isso significa que eu posso derivar em cima e embaixo. Então, aplicando aqui L'Hopital, isso é a mesma coisa que limite de t tendendo a menos infinito de menos 1 sobre menos exponencial de menos t. Então, isso aqui fica menos com menos mais, posso cancelar. E isso aqui é o limite de t tendendo a menos infinito de exponencial de t. Eu voltei aqui para o que eu estava, porque 1 sobre exponencial de menos t é a mesma coisa que exponencial de t. E exponencial de t, quando t vai para menos infinito, pelo gráfico nós sabemos que isso é zero. Então, portanto, o limite de t tendendo a menos infinito de menos t exponencial de t menos 1 mais exponencial de t, isso é quanto? Esse pedaço é zero, esse pedaço aqui é zero, então isso é menos 1. Então, significa que o limite existe e, portanto, a integral de menos infinito
até zero de x exponencial de x dx. Isso é menos 1, então ela converge, porque o limite deu um número. Tudo bem? Vamos lá. O próximo exemplo, nós queremos calcular a integral agora de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Muito bem. Então, queremos calcular essa integral agora. Essa integral aqui, ela tem que ser quebrada pela definição na integral de menos infinito até alguma coisa. Eu vou escolher o zero, por facilidade, digamos assim, mas eu poderia ter escolhido outro número, não tem importância, mas ele vai facilitar a nossa vida. Eu poderia ter colocado de menos infinito a zero, por exemplo, de menos infinito a 1 e depois de 1 até mais infinito, mas eu quero fazer no zero. Então, eu vou de menos infinito a zero e depois eu vou de zero até mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso pela definição. Então, eu quebro ela nessas duas. Então, para essa convergir, essas duas vão ter que convergir. E aí, como que eu calculo cada uma delas? Essa primeira é o limite de t tendendo a menos infinito da integral de t até zero, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E essa segunda é o limite de t tendendo a mais infinito da integral de 0 até t de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Muito bem. Então, agora eu preciso calcular cada uma dessas parcelas dessa soma. Muito bem. Eu vou começar com a primeira parcela. Então, eu vou calcular primeiro o limite de t tendendo a menos infinito de t até zero de 1 sobre 1 mais x2 dx. Eu vou começar com essa parcela. Então, isso é o limite de t tendendo a menos infinito. A primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arco tangente de x. Então, isso é o limite de arco tangente de x de t até zero. Então, isso aqui é o limite de t tendendo a menos infinito de arco tangente de zero menos arco tangente de t. Agora a pergunta é, quanto vale arco tangente de zero? Então vamos lá, vamos relembrar o gráfico da função arco tangente. Se vocês têm dúvida, vale a pena dar uma olhadinha em alguma videoaula, procurar, para ver o gráfico da função arco tangente. Ela tem duas assíntotas horizontais, uma aqui, outra aqui. Aqui é em menos π sobre 2, aqui é em π sobre 2. E o gráfico da função arco tangente, eu não vou conseguir fazer um gráfico lá muito bonito aqui, mas ele faz alguma coisa assim. E ele está todo compreendido nessa faixa de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, vamos lá. Tendo isso em mente, vamos ver quanto que vai ficar isso aqui. O arco tangente de zero é zero, porque ela passa bem aqui no eixo. Então, isso aqui é zero, isso é zero. E no final eu preciso calcular o limite de t tendendo a menos infinito de menos arco tangente de t. Isso aqui, eu posso jogar esse menos para fora do limite. Isso é menos limite de t tendendo a menos infinito de arco tangente de t. Quando o arco tangente vai para menos infinito, percebam que o meu gráfico está se aproximando dessa assíntota aqui. Então, ele vai para menos π sobre 2. Então, isso é menos, e esse limite aqui é menos π sobre 2. Então, isso é π sobre 2. Então, essa é a primeira parte. Muito bem. Agora, eu preciso calcular o limite de t, eu preciso calcular a segunda integral, né? Então, eu preciso calcular o limite de t tendendo a infinito, de 0 até t, de arco tangente de x dx. Ops, arco tangente não, né? A função não era arco tangente. De 1 sobre
1 mais x ao quadrado dx. Porque eu já calculei esse primeiro limite de t tendendo a menos infinito, agora eu preciso calcular o limite de t tendendo a mais infinito. Então, de 0 até t, de 1 sobre 1 mais x² dx. Ele é praticamente igual ao anterior, isso é o limite de t tendendo a mais infinito. A integral dessa função, de novo, é o arco tangente, então é o limite da função arco tangente de x avaliada de 0 até t. Então, isso é o limite de t tendendo a infinito de arco tangente de t menos arco tangente de zero. Arco tangente de zero nós já vimos que é zero, e o arco tangente, quando t vai para mais infinito, a função está indo para mais infinito, ela está se aproximando cada vez mais da assíntota, π sobre 2, mas como é uma assíntota, ela nunca toca, mas no limite, a função, o limite vai ser π sobre 2. Então, isso aqui é π sobre 2 também. Então, significa que eu calculei cada uma das duas partes, e cada uma das duas partes dessa soma deu π sobre 2. Então, isso significa que a minha integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual a π sobre 2 mais π sobre 2. E da última vez que eu olhei, isso era π. Então, nós vemos aqui no desenho que esse é o gráfico da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E quando eu calculo a área abaixo do gráfico dessa função, desde menos infinito até mais infinito, muito embora seja uma região que não é limitada, porque ela se estende para sempre, a área dela vale π. A área dela é limitada. Muito bem. Vamos ver agora um exemplo que vai ser muito útil, que é o exemplo que nós chamamos das integrais π. As integrais π. Por quê? Eu quero descobrir quais são os valores de π, tal que a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx converge. Então, eu vou determinar quais são os p's que faz com que essa integral converge e quais são os p's que faz ela divergir. Primeiro, a gente já sabe, foi um dos primeiros exemplos da nossa aula, que se o p for igual a 1, ou seja, se eu estou com a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx, essa nós já vimos que diverge. Então, se p é igual a 1, essa integral aqui ela é divergente. Então, para p igual a 1, não é um valor que nos ajuda. Então, vamos estudar agora os casos em que p é diferente de 1. Muito bem. Eu quero calcular a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx. Isso aqui é o limite de t, por definição, né? Limite de t tendendo a mais infinito, da integral de 1 até t. 1 sobre x elevado a p, eu vou escrever como x elevado a menos p, certo? Para facilitar a minha vida na hora de integrar. Então, isso é o limite de t tendendo a mais infinito. A integral aqui, para eu integrar x elevado a menos p, eu somo 1 aqui no expoente, então vai ficar 1 menos p. Então, fica 1 sobre 1 menos p. Deixa eu colocar um parênteses aqui. X elevado a 1 menos p. Tudo isso avaliado de 1 até t. Muito bem. Quando eu calculo, avalio aqui essa função, isso vai ficar limite de t tendendo a infinito. Quando eu troco x por t, vai ficar 1 sobre 1 menos p, t elevado a 1 menos p, menos, agora eu troco o x por 1. Só que 1 elevado a qualquer coisa é 1, então aqui sobra só 1 sobre 1 menos p. Eu estou calculando aqui o limite de t tendendo ao infinito. Percebe que 1 sobre 1 menos p não depende de t, e eu tenho ela
essa fração eu tenho ela nas duas partes. Então, eu posso simplesmente colocar isso aqui para fora, em evidência. Então, vai ficar limite de t tendendo ao infinito de 1 sobre 1 menos p, certo? Aqui vai ficar t elevado a 1 menos p, que é a mesma coisa que 1 sobre t elevado a p menos 1. Troquei o sinal e passei para baixo. E a hora que eu coloco aqui em evidência, fica menos 1. Muito bem. Então, a minha integral para p diferente de 1 vale isso aqui. Agora, eu preciso determinar se esse limite existe ou não. Ou seja, se ele é um número ou não. Porque é isso que vai determinar se a minha integral converge ou diverge. Se esse limite existir, ou seja, for um número, a minha integral converge. Se ele não existir, a minha integral diverge. Certo? Então, vamos lá fazer o cálculo. Eu vou separar em dois casos. O primeiro caso, eu vou fazer o p maior que 1. P maior que 1. Se o p é maior que 1, significa que p menos 1 é positivo, certo? Significa que p menos 1 é positivo. Se p menos 1 é positivo, isso significa que t elevado a p menos 1, que é esse denominador aqui, t elevado a p menos 1, como isso é positivo, quando isso aqui, esse expoente é positivo, quando eu fizer t elevado a infinito, é um número positivo, indo para infinito elevado a uma coisa positiva, isso aqui também vai para infinito. Mas se t elevado a p menos 1 vai para infinito, 1 sobre t elevado a p menos 1, isso vai para zero. Então, significa que a minha integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p dx, que é justamente este limite aqui, quando eu calculo esse limite, essa primeira parte vai para zero, então vai ficar 0 menos 1 é menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 1 menos p. Posso trocar esse sinal aqui, fica p menos 1. Troco esse sinal de menos aqui da frente com o do denominador, e isso é 1 sobre p menos 1. Certo? Então, esse limite existe, vale 1 sobre 1 sobre p menos 1. Então, significa que aqui, então, ela é convergente. Então, ela é convergente se o p for maior que 1. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Vamos olhar agora se o p for menor que 1. Se p for menor que 1, significa que p menos 1 é menor que 0, certo? Mas se p menos 1 é menor que 0, 1 sobre t elevado a p menos 1, isso aqui é negativo. Isso aqui é t elevado a 1 menos p. Isso aqui vai ser positivo. Então, significa que quando isso for para infinito elevado a algo positivo, isso vai para infinito. Então, isso vai para infinito, essa primeira parcela aqui vai para infinito. Então, esse limite aqui vai ser infinito, ou seja, ele não existe. Então, portanto, a integral de 0 até infinito de 1 sobre x elevado a p dx, isso aqui vai ser mais infinito, ou seja, ela vai ser divergente. Esse limite não existe. Portanto, então, o resumo da ópera é a integral, que a gente chama de integral p, 1 sobre x elevado a p dx, ela converge se p é maior que 1, e o limite a gente calculou é 1 sobre p a menos 1, e vale 1 sobre p a menos 1, e ela diverge se p é menor ou igual a 1. Essa informação aqui, isso é muito importante de ser gravado, porque essa informação é extremamente útil e ela vai ser usada mais para frente na próxima aula e em assuntos futuros que nós vamos estudar. Por enquanto é só, terminamos então as integrais do tipo 1. Daqui a pouco nós voltamos com as integrais do tipo 2. Até daqui a pouco.